Muito bem, então, dando continuidade aqui à correção de 2012. Vamos aqui para a questão 1. Temos aqui uma charge anônima do Booker, P. Burke, a fabricação do rei. Nós temos aqui três imagens, uma que dá a ideia de monárquica, uma arqueada e a outra paramentada, certo? Vamos aqui para o enunciado. Na França, o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra, letra A humanidade do rei por retrato um homem comum, sem os adornos próprios da vestimenta real, homem comum, deixa para lá. Letra B, a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei com a vestimenta real representa o público e sem a vestimenta real, o privado. Não dá essa ideia, não. Letra B, C. O vínculo entre monarquia e o povo. Vínculo. Pois teve um conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Não, nada a ver. É o rei Sol, pô. Letra D. O gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos outros membros da corte. Não tem outros membros da corte aqui. Resposta aqui desconexa. Letra E, a correta. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o cargo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Pessoal, essa é a resposta, tá bom? Olha o enunciado mais uma vez. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Tá certo? Nesse sentido, a charge apresentada demonstra, letra E, a correta, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Tá bom? Essa é a resposta. Vamos aqui para outra questão. A questão 7 aqui fala da obra do Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis, em que divide o poder em três esferas, o poder executivo, legislativo e judiciário. Mas vamos falar aqui o texto. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, olha só, hein, não teria a mesma liberdade, pois os outros também teriam tal poder. Nessa deixa aqui, o Montesquieu defende essa ideia aqui, ó, a liberdade como um espaço existente entre a ação do indivíduo e a lei. Vamos para o enunciado. A característica de demonstrar necessidade, o Montesquieu foi desrespeito. Mais uma vez repetindo. A característica de demonstrar... Repetindo. Vamos lá. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito, letra A, ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. Não dá essa ideia não. Dá essa ideia de liberdade não. Letra B, a correta, hein? Ao condicionamento de liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Essa é a resposta, pessoal. Mais uma vez anunciado. A característica de democracia representada, aliás, a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Tá certo? Essa é a resposta. Letra C. A possibilidade do indivíduo participar do poder e, nesse caso, livre de submissão às leis? Livre da submissão às leis? Não. Desconexo isso aqui. Letra D. Ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido. Aquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Nada a ver isso aqui. Nada a ver. Letra E. Ao direito do indivíduo exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Exercer sua vontade, valores pessoais, nada a ver também. Resposta certa aqui é pessoal, é letra B, tá bom? E é isso. Outro texto aqui referente às noites das garrafadas no primeiro reinado aqui no Brasil de Dom Pedro I. Certo? Vamos aqui para o texto.
Questão 17 aqui. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, Dom Pedro I teve recebido com grande frieza. Seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e iluminando na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, teve início dos conflitos que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagaram as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados das janelas, certo? Olha o texto aqui da pessoa, Dicionário do Brasil Imperial. Bom, olha o enunciado, hein? Os anos finais do primeiro reinado, de 1822 a 1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, letra A, vamos lá, estímulos ao racismo, nada a ver. Letra B, apoio ao xenofobismo, também nada a ver, pessoal. Letra C, críticas ao federalismo, muito menos. Letra D, repúdio ao republicanismo, nada a ver isso aqui. E a letra E, questionamento ao autoritarismo. Pessoal, essa é a resposta, bom? É a letra E. Olha o enunciado mais uma vez. Nos anos finais do primeiro reinado aqui, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela questionamentos ao autoritarismo. Essa é a resposta aqui, tá bom? Na questão aqui 17 do caderno azul. Mais uma questão aqui, texto aqui de Padre Antônio Vieira, Os Sermões. Texto muito interessante. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa inteira engenho de 3. Também ali estavam as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o centro do escárnio. Certo? Vamos lá mais uma vez aqui. E outra vez para a esponja em que lhes foi... Outra vez em que a esponja lhe foi e deram o rei, o fel. A paixão de Cristo parte da noite sem dormir, parte da noite do dia sem descansar. E tais as vossas noites e os vossos dias. Cristo despediço, a vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Opa, que coisa pesada, hein? Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhado de paciência, também terá merecimento de martírio. Coisa pesada, hein? Padre Antônio Vieira, Sermões. Muito interessante isso aqui. Bom, o texto do sermão de Padre Antônio Vieira estabelece em relação entre a paixão de Cristo e, letra A atividade dos comerciantes de açúcar. Comerciante de açúcar nos portos brasileiros, nada a ver. Letra B, a função dos mestres de açúcar durante a safra da cana, nada a ver também. A paixão de Cristo. Letra C, o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios, nada a ver. Cara. Letra D, o papel dos senhores na administração dos engenhos, nada a ver também. E a letra E, a correta, o trabalho dos escravos na produção do açúcar. Pessoal, eis a resposta, tá bom? Aqui dá a ideia dos trabalhos dos escravos na produção do açúcar, mais uma vez anunciado. O texto do sermão de Padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção do açúcar. Essa é a resposta. É isso aí, por enquanto é só, tá bom? Valeu, muito obrigado. Valeu, tchau.